Vai? Pode ir. Vai? Vai? Pai do Senhor para todos os irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é José Marcos de Oliveira e vou falar meu testemunho. Evangelho, conforme escreveu o evangelista São João, capítulo 1, versículo 1 até o 3 e depois o 11, o 12 e o 13. Diz assim a Bíblia Sagrada: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 11: veio para que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quero basear nesse versículo 13 aqui, ó. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, basear nesse versículo aqui. Porque se eu estou aqui, é porque é da vontade de Deus. Se eu estou vivo hoje aqui, não foi da vontade do varão, nem da do varão, mas de Deus, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Isso quer dizer que os filhos de Deus estão vivos hoje porque é a vontade de Deus. Versículo 13, no Evangelho conforme escreveu o evangelista São João. Meus amados irmãos, o que eu quero falar aqui nesta manhã mês de julho, ano de 2025. Meu nome, como eu falei, é José Marcos de Oliveira. Meu pai é militar e eu nasci no ano de 1974. Em abril, no dia 29 de abril, eu fiz 51 anos. Então, o que eu quero falar para os irmãos aqui, que Jesus salva, primeiro. Segundo, Jesus cura. E terceiro, Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas eu quero falar para os irmãos aqui do meu testemunho. O médico falou para minha mãe que eu ia morrer, né? Se a criança vai morrer. Eu nasci com a cabeça cortada e o médico falou: vai viver não. Graças a Deus eu estou aqui, né? A macumbeira queria me matar também e botou veneno no suco lá, deu para minha mãe lá, disse que eu não era nem uma criança. A minha mãe, sem experiência, tomou lá, não sabia nem que tinha veneno lá dentro e estou vivo. Nem veneno matou, graças a Deus. E é isso. Quando Deus quer, não tem demônio certo. Quando Deus quer, pronto. E eu vou falar que Jesus salva. Jesus salva. Vou falar da minha conversão. Eu morava no Curado 4, tinha 14 para 15 anos. Tinha 14 para 15 anos e foi quando eu encontrei Jesus. Assembleia de Deus do Curado 4. Uma semana antes, o meu irmão Alexandre, que é o irmão mais velho, chegou para mim e falou que tinha entregado a vida para Jesus. Né? Eu disse: diga aos irmãos lá que no próximo domingo, esse agora não, no outro eu vou lá. E fui mesmo, eu e Adriano, entreguei a vida para Jesus. Eu já estava me viciando em bebida. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu senti o peso saindo das minhas costas. Né? Pecado, né? Graças a Deus está vindo-se embora. Entreguei a vida a Jesus no ano de 1989, mês de fevereiro. Eu não lembro a data, mas foi mês de fevereiro. Pronto, e de lá pra cá, pronto, então Jesus salva, me salvou. Eu já estava sendo a vida de bebida, né? Eu estava indo para baixo no final de semana, Jesus me salvou. E o segundo que eu quero falar para os irmãos aqui é que Jesus cura. O exemplo é minha mãe, né? Minha mãe foi curada do câncer de mama. Ela passou quase um ano sem de cadeira de roda e Jesus curou ela. Até aqui, que mora eu e ela. A irmã Dourinha. E Deus usou a missionária, a irmã Mara, dizendo que: irmã Dourinha, Jesus vai levar a senhora agora, não tem muita coisa para a senhora fazer para ele ainda. Ele morava no Cabo. Hoje ele mora em Recife. Sou daqui de Afogado, bairro de Afogados. E é isso. Então Jesus curou minha mãe também do câncer de mama. Jesus cura. Quero falar para os irmãos também que Jesus batiza com o Espírito Santo. Testemunha viva. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu fui para a oração da mocidade do Totó, adolescente, e Jesus batiza com o Espírito Santo.
E quando a gente passou 2 anos morando em Gravatar, era adolescente. E eu estava escalado para pregar no culto de jovem. Era o culto relâmpago, a gente fazia, era 1 hora, né? De 6 até 7. E eu estava escalado para pregar naquela noite. Aí o irmão que estava falando, né? Aí disse que Jesus podia salvar, podia curar. Aí eu disse, esse irmão é muito incrédulo, no meu pensamento, esse irmão é muito incrédulo. Ele vai batizar com o Espírito Santo hoje. Eu falei com as minhas próprias palavras, né? Tava o coração cheio de fé, estava orando, nem trabalhava nem estudava, minha vida é só orar. E quanto mais você orar, você fica cheio do Espírito Santo, né? E eu estava com o coração cheio de fé. Aí eu olhei por irmão da minha direita e da minha esquerda. Aí falou, Jesus vai batizar com o Espírito Santo hoje. E falei para o irmão. E aí foram dizer ao dirigente, esse jovem que o pastor escalou para pregar no culto de jovem, ele está dizendo que ele vai batizar com o Espírito Santo. Aí o irmão que estava dirigindo, aí fez, então a gente vai orar para se batizar com o Espírito Santo. E quando ele orou, Jesus batizou o irmão Cláudio com o Espírito Santo. Então é isso. Então, Jesus batiza com o Espírito Santo. Também quero falar dos livramentos que Deus me deu, que foram muitos. Entendeu? A gente está no ano de 2025. Eu aceitei Jesus em 1989. Já faz mais de 30 anos. É o que mais tem livramento para falar, né? Mas eu vou falar alguns que eu vou lembrar agora. Né? Do ônibus, que o ônibus veio, entrou assim aqui em Afogados. Estava indo para o quartel com meu pai militar. Quando eu fui atravessar a rua, o ônibus ele passava direto, ele não entrava, sendo que mudou a rota dele, ele começou a entrar, sendo que eu não sabia. Quando eu entrei, o ônibus veio para cima de mim. Aí quando o ônibus veio para cima de mim, aí o pessoal já disse, pronto, esse boizinho aí morreu. Aí quando o ônibus veio, o anjo segurou o ônibus parou aqui, ó. Eu fiquei lá sem saber o que falar. Fui com as pessoas assim, rapaz, agradecido a você não ter morrido agora. E eu sei, pela Bíblia, diz que o anjo do Senhor acampa-se em volta daqueles que temem o livro do mal. E não tinha como aquele não me pegar nada, mas já vi eu voando longe. Porque quando ele entrou, já estava aqui em cima de mim. E ele estava correndo, ele não tinha devagar não. Então não tem outra explicação, foi um anjo que segurou o homem. Tinha um homem que queria me matar. Ele passou 3 dias no carro com a faca querendo me matar. Ele não me achou. Depois ele encontrou comigo e disse, aí eu falei o que tinha acontecido, ele não, tá certo, mas eu ia lhe matar. E tanto livramento, o macumbeiro, o inimigo, né, o demônio deu a missão para o macumbeiro destruir comigo. Né? Aí ele estava com a bolsa, com um pozinho que é feito com osso de fundo lá. Aí ele queria jogar o pozinho em mim, ele disse que o inimigo queria que eu fosse macumbeiro e gay. Aí ele pegou o rio, quando ele foi jogar o pozinho em mim, ele procurou na bolsa. Quando ele procurou, ele não achou. Depois ele falou para mim, rapaz, eu ia jogar o pozinho em tu que o inimigo mandou, mas eu procurei que não achei não. Ele disse, aqui em Afogado mesmo. Aí estava na casa, ele sabe que eu gosto de ler. Então tem uma biblioteca ali, vai lá. Aí na casa de uma amiga dele aqui em Afogado. Faz tempo, eu não me lembro de onde era, eu sei quem é Afogado. Perto do cotilhão ali do metrô. Aí ele disse pra mim, não vá não. Vai não que tem uma mulher lá no quarto. Aquele que o inimigo queria que eu caísse. Né? Aí eu disse não, não vou não. Ele disse pra mim não ir não, que tem uma mulher lá dentro do quarto. Aí ele falou, é mesmo. Depois lá fora ele ficou rindo. Aí disse, é mesmo, o inimigo botou uma mulher pra tu lá, tava lá, te esperando. O inimigo queria que eu pecasse. E tanto livramento, né? São mais de 30 anos de evangelho. Né? É muito livramento. Né? Até agora há pouco mesmo eu tive um livramento, eu trabalho na serra, eu trabalho de madrugada, eu vou de bicicleta, né? Eu moro em Afogado de bicicleta. Agora há pouco eu tive um livramento, que o cara queria me assaltar, ele parou a moto assim na minha frente. Sendo que eu senti que vinha uma moto atrás e já clamei para Jesus. Quando a moto parou assim, agora há pouco, acho que faz um mês só. Quando a moto parou assim, quando ele guardou a arma e foi-se embora. Alguma coisa ele viu. Quando eu morava perto do metrô de Ipiranga também, um ladrão pegou o lixo, botou assim na frente para que eu possa abrir a porta e pegar o lixo. Quando eu fui pegar o lixo, ele me assaltar, né? Quando eu fui pegar o lixo para botar para dentro, o rapaz foi 2 ladrões. Tava eu e minha mãe. Quando o ladrão chegou, ele olhou para casa e foi-se embora. Um depois foi embora o outro. Alguma coisa ele viu, né? Então é isso. Então esse aqui é o meu testemunho. Deus abençoe a todos.